Bom dia, meus amores e minhas amoras. Começando mais uma aula, dia 18 de novembro. Em resumo, nós aprendemos a calcular utilizando o Teorema de Tales, conseguindo uma razão trigonométrica. Chegamos a fazer alguns exemplos e ficamos aí para casa com uma atividade, que era exatamente essa. Então vamos fazer essa atividade e nós temos mais uma aqui para poder fazer também. Então vamos lá, o que a gente aprendeu? Que basicamente eu vou pegar um lado e vou dividir pelo outro, ou seja, aqui a gente aprendeu e fez o seguinte: pegamos 3x dividindo por x mais 6 e igualamos com x mais 3 dividido por x. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então nós temos ali x mais 1 dividido por 7 menos x, ou seja, peguei o número de cima e dividi pelo de baixo. E vou fazer a mesma coisa aqui também. Eu vou ter o número de cima como 4 e vou dividir pelo número de baixo, que é 12. Então, eu vou fazer o seguinte: antes de multiplicar cruzado, que a gente já aprendeu como faz isso, eu vou simplificar. 4 dividido por 4 vai dar 1, 12 dividido por 4 vai dar 3. Então, agora eu vou facilitar na hora da minha conta. Multiplicando cruzado, o que eu vou fazer? O 3... que está lá embaixo, ele vai multiplicar todo mundo que está em cima, e o 7 que está ali embaixo, no caso 7 menos x, ele vai multiplicar todo mundo que está do outro lado ali, que é 1. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a distributiva. Então vai ficar 3 vezes x vai dar 3x, mais 3 vezes 1. Isso é igual a 7 vezes 1, 7, vou botar 7 vezes 1, e menos x vezes 1, Ou seja, multiplicando esse cara, então, vai dar 3 mais 1, 3 vezes 1, 3, 7 vezes 1, 7. E aqui vai dar x vezes 1, o próprio x. Todo mundo que tem x eu vou passar para o outro lado, então esse cara aqui ele vai passar positivo, e todo mundo que está do lado de cá eu vou passar para o outro lado negativo, então 3 vai ficar menos 3. Então eu vou ter exatamente esse cara. 3 mais x eu vou ter aqui exatamente como a câmera está aqui do lado, não está pegando, ok? 3x mais x, isso aqui vai dar 4x. Menos 3 mais 7, 4. Então, 4 está multiplicando, vai passar dividindo. É igual a 1. Então, para esse cara dar certo, o x tem que valer 1. Tudo bem? Então, vamos para mais uma questão para a gente poder fechar essa parte de Teorema de Tales. Então, a gente tem aqui, 24, 40, 26, y. Então, o mesmo caso, Eu vou pegar o número de cima, que é 24, e vou dividir pelo número de baixo, 40. O número de cima, ele é 36, divide pelo número de baixo, y. Então, vamos lá. Eu vou simplificar primeiro. Se eu dividir por 2, vai ficar 12 sobre 20. Se eu dividir por 2 de novo, vai ficar 6 sobre 10. Se eu dividir por 2 de novo, vai ficar 3 sobre 5. Dá para dividir mais? Ficando inteiro, não. Então agora eu vou fazer a multiplicação cruzada. Por que eu fiz isso? Porque fica mais fácil. Agora vai ficar 3 vezes y, o de cima vai pegar o de baixo lá do canto, e o 36 vai pegar o 5. Pronto. Então vamos lá. 36 vezes 5 vai dar 180. O 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Então esse cara vai dar 60. Dúvidas? Certo? Então o que a gente vai começar a ver agora é o conceito de área. O que é uma área? A área nada mais é do que você calcular uma proporção de um espaço, de uma figura geométrica. Então, o que acontece? Aqui, eu botei isso aqui, pronto. A área de um triângulo vai seguir uma fórmula. Cada figura geométrica,
ela tem uma própria forma de calcular. Então, a área é o território, seção ou extensão de um espaço, geralmente delimitado. Então, vou botar até aqui, para a gente poder ter uma noção melhor. Então a área ela vai ser exatamente isso, um território, uma seção ou uma área, um espaço geralmente delimitado. Então eu quero saber qual vai ser essa seção, essa área delimitada por esse triângulo. Para cada figura geométrica eu tenho uma área delimitada de forma diferente, uma fórmula diferente. Então o triângulo eu vou ter uma base, que é a parte de baixo do triângulo, e uma altura, que é a altura do triângulo, o ponto mais alto que ele consegue. Então, a área que a gente calcula desse triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. No nosso exemplo, a base ela vale 5 e a altura ela vale 3. Então, se eu substituir na fórmula, 5 vezes 3, 15, divide por 2, 7,5. 7,5 centímetros quadrados, ou seja, eu tenho uma área nesse triângulo de 7,5 centímetros quadrados. Vamos tentar outra questão? Então imagina que eu tenho isso aqui, botei para casa, mas por enquanto a gente não vai fazer para casa. Imagina que eu tenho um triângulo onde a base dele é 23 e onde a altura é 12, tudo bem? Então, minha área é a base vezes a altura, ou seja, 23 vezes 12. Só que como eu estou dividindo por 2, porque é a fórmula do meu triângulo, eu posso simplificar. Então, vai ficar 12 dividido por 2, 6. Então, eu posso dizer que esse cara é 138. Tudo bem? Nesse caso, como eu estou medindo em metros, 138 metros quadrados. Dúvidas? Então, para casa, a gente tem a área desse triângulo, repara, a base dele é 3, a base é 6, a altura é 3, e eu tenho esse outro triângulo que ele está inclinado, que ele tem 8 e 3, tudo bem? Então a gente termina o nosso conteúdo por aqui e continuamos na próxima aula. Então falou, gente, até mais.